Fala, Polidor, eu sou André Pessoa e hoje eu queria conversar com você, que assim como eu, é apaixonado por carros e sonha um dia em viver dessa paixão, mas que nunca entra em campo, está sempre esperando o melhor momento, está sempre esperando as melhores condições. O que eu tenho para te dizer é que as melhores condições nunca virão. E eu gostaria de deixar você presente para a seguinte frase: feito é melhor que perfeito. Fica comigo até o final desse vídeo, que já já eu te explico por que eu estou fazendo questão de te falar a respeito dessa frase. Antes, eu queria te contar uma história. Eu fui o tipo de adolescente que lavava o carro para dar uma voltinha, para ir até a padaria, para dar uma volta no quarteirão. No meu tempo era diferente. Eu não sou mais tão garoto assim. No meu tempo, as grandes cidades não tinham tantos carros como tem hoje e a legislação não era tão severa. Enfim, eram outros tempos e assim eu fazia. Só que quando eu lavava o carro, eu não lavava e aspirava. Eu desmontava o carro. Eu tirava bancos, eu removia os forros das portas, eu tirava as rodas para lavar dentro do eixo. Enfim, eu lavava o carro, ficava o sábado e o domingo inteiro lavando o carro, o que era um problema, porque eu tinha um irmão mais velho, tenho um irmão mais velho, e quando chegava no final de semana ele queria sair com o carro e o carro estava todo desmontado. E não foram poucas vezes que ele saiu com o carro só com o banco do motorista e o do carona, caso ele quisesse dar carona para alguém. Enfim, eu sempre fui apaixonado por carros e fui crescendo assim. Mas em determinado momento da minha vida eu tive que fazer uma escolha e eu escolhi estudar economia. De repente eu estava trabalhando já num banco e sempre com o sonho de um dia viver da minha paixão. Eu gostava de limpar carros, como eu falei, eu tinha lá as minhas sacadas, né? Eu me lembro que o pretinho do pneu, quando eu terminava de lavar o carro, que eu ia dar um talento no pneu do carro, eu usava graxa de sapato ODD, usava uma escova um pouco maior que uma escova de dentes e passava a graxa de sapato no pneu e depois, com a latinha da graxa de sapato, eu colocava um pouquinho de água dentro da tampa da latinha, usava uma escova de crina, umedecia, tirava o excesso e vinha passando para dar o brilho. Aquilo era formidável. E como essas sacadas, eu tinha outras, mas eu não tinha as melhores condições. Eu não tinha os melhores equipamentos, eu não tinha os melhores produtos, eu não tinha as melhores técnicas. Eu sabia fazer porque eu fazia, porque eu gostava. Em 2002, então, eu resolvi monetizar essa paixão. Resolvi, de fato, entrar em campo. E aí eu abri um lava-jato. É assim que a gente chama esse tipo de loja aqui no Espírito Santo, de onde eu falo agora. Eu me lembro que quando eu abri meu lava-jato, o primeiro carro que eu poli foi um Palio branco da mãe de uma namorada que eu tinha na época. Ela comprou o carro estava muito bonito, o carro era com pintura original, baixa quilometragem, enfim. Era uma oportunidade, ela acreditou nisso e comprou o carro. E de fato, o carro era tudo aquilo mesmo. Só que a pintura dele era muito amarelada, muito desgastada. E eu resolvi fazer um polimento para ela, afinal de contas eu já tinha um lava-jato, eu já era profissional e me ofereci para fazer e nem cobrei nada por isso. E assim eu fiz. E o bacana foi o seguinte, que eu fiz com massa de polir, massa coral, misturado com cera Grand Prix, fiz toda a parte, teto, capô, as portas, laterais, fiz tudo, para-choque. E nas partes mais baixas do carro, que tinham as contaminações mais difíceis de remover, eu usei a mesma massa coral com óleo diesel. Cara, e assim eu fazia outras coisas. Eu limpava banco de couro com sabão de coco e hidratava com vaselina líquida. Já usei Vazenol, até que um amigo meu, que era playboy, falou que usar Victoria's Secret, morango com champanhe,
era o máximo naquela época e as meninas gostavam, o carro ficava com um cheirinho bacana e fazia sucesso no fim de semana com a mulherada. Cara, naquela época eu não pensava que feito era melhor que perfeito. Eu pensava que eu tinha que me colocar em movimento, entende? Na época a frase que eu usava, inclusive, era a seguinte: caminhão parado não faz frete. Eu tenho que começar, e eu tenho que começar de algum lugar. Mesmo que eu não tenha as melhores técnicas, que eu não conheça produto, e que eu não saiba fazer um trabalho de fato profissional, eu preciso entrar em campo. E aí, cara, é que entra a frase do início do nosso vídeo. Feito é melhor que perfeito. Veja bem, eu não estou dizendo que mal feito é melhor que não feito. Eu estou dizendo que feito é melhor que perfeito. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu sabia que eu tinha que me colocar em movimento. E à medida que eu me colocasse em movimento, as informações viriam. E eu ia buscar. E assim eu entendi, cara, que massa coral misturado com cera Grand Prix, ou com óleo diesel, ou com querosene, não eram as melhores técnicas. E eu comecei a estudar. Eu me lembro que o primeiro curso que eu fiz foi no Rio de Janeiro, numa empresa chamada Colorimetria Tintas, onde eu fiz um treinamento sobre espelhamento de pintura e técnicas da 3M, né, do sistema Perfect It. E depois eu continuei estudando, fiz o mesmo curso outras vezes, fiz técnicas de retoque Sikkens, Sikkens Akzo Nobel, viajei para São Paulo, fiquei um mês no Senai, no Ipiranga, estudando sobre repintura automotiva, técnica de retoque, calafetação, polimento, enfim. Comecei a estudar para conhecer. Meu pai era vivo na época, ele ficou na loja para mim um tempo, enquanto eu fazia essas viagens. Sempre que eu estava viajando, ele me ajudava. Eu tinha um funcionário da minha época, da época que era da minha confiança, que também é motivo de orgulho para mim hoje. É um cara que é dono de um lava-jato e começou comigo. Na época ele era lavador de rua, quando eu chamei para trabalhar comigo. Lavava carro com balde, na frente da empresa que eu trabalhava. Quando eu abri o lava-jato, eu chamei ele para vir comigo e hoje ele é dono do lava-jato. Então, eu queria que você ficasse presente para isso. As melhores condições nunca virão. Se você é apaixonado, assim como eu, e assim como outros tantos, e tem vontade de entrar em campo, cara, busque você as melhores condições. Entende? Eu queria que você ficasse presente para isso. Busque você as melhores condições. Mas entre em campo, comece a trabalhar. Feito é melhor do que perfeito. Faz sentido para você? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, porque para mim fez muita diferença o momento em que eu entendi que eu devia entrar em campo e que eu devia construir o meu avião no voo. Não adiantava, cara, eu nunca ia ser dono de um avião pronto, lá no hangar, me esperando. Eu tinha que construir aquele avião. E eu escolhi construir o avião no voo, buscando informação. Visitava o meu concorrente, o que esse cara sabe que eu não sei? E eu preciso saber. Bacana? Fica aí essa dica para você. Eu espero que você hoje tome uma decisão de se organizar, de planejar, mas sobretudo de entrar em campo. De entrar em campo e fazer. Tudo bem? Um abraço, falapolidor.com.br. Lá você vai ter outras informações, dicas, sacadas, atualizações. E um abraço. Espero que tenha feito sentido para você. Fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.